Olá, aqui é a professora Diana e nós vamos falar um pouco aí de um estilo literário na literatura chamado realismo. E nós vamos analisar textos em prosa do século XIX. Nesse período aí, nós vamos ter um escritor muito famoso, muito importante, chamado Machado de Assis. Né? Machado de Assis, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1839 e faleceu em 1908. Ele tem alguns livros muito importantes, né, romances, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba. Ele também se sobressaiu aí com textos mais curtos, né? Alguns contos são bem importantes, como A Cartomante, Missa do Galo e A Igreja do Diabo. Então, nós vamos conhecer um pouquinho aí do Machado de Assis. Nesse momento, nós vamos ver alguns textos que vão se diferenciar bastante do estilo anterior, que era o romantismo. Então, em vez da questão assim mais de fantasia, né, de idealização que o romantismo pregava, no realismo nós vamos ter textos mais críticos, né, que fazem aí críticas sociais e fazem uma análise assim mais psicológica dos personagens. Então, vamos analisar um pouquinho os textos desse período. Um texto muito importante de Machado de Assis é Dom Casmurro, né? Conta a história aí de Bentinho, né? Bentinho era casado com a Capitu, e aí nós vamos ver uma relação aí um pouco conturbada, já que há uma desconfiança de Bentinho com relação a uma possível traição de Capitu. E num capítulo o narrador, que é o personagem Bentinho, ele faz uma descrição de Capitu. E aí nós vamos analisar, ver como é feita essa descrição. Então, no capítulo aí 32, nós temos Olhos de Ressaca. Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia o não sei que fluido, misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros. Mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando-me envolver-me, puxar-me e tragar-me. Mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos. Então veja aí uma maneira aí bem diferenciada de descrever a personagem, né, o seu par romântico, um pouco diferente, um pouco não, mas muito diferente do estilo romântico, que há uma idealização, né, uma fantasia, há muitas das amadas eram algo até assim inatingível, mas os personagens do realismo, eles vão ser bem próximos, né? Então, aí você vê uma atração muito forte entre os personagens e há uma concretização do amor, diferente do romantismo, que há uma idealização, uma fantasia e um distanciamento. No caso do realismo, você tem uma concretização desse amor. E, portanto, também, em consequência, vão surgir vários problemas nos relacionamentos, como a traição, como as relações por interesse, e tudo isso são temas característicos do realismo. Um outro tema muito interessante, né, abordado por Machado de Assis, é no conto A Igreja do Diabo. Machado de Assis tem um estilo bem crítico e bem irônico, e ele consegue colocar nos seus textos também alguns debates sobre questões filosóficas que, no caso, são importantes na sociedade. Então, veja aí no capítulo 1, de uma ideia mirífica.
É uma ideia aí que é bem de espantar, né? De assustar, de se admirar. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Porque não teria ele a sua igreja, uma igreja do diabo? Era o meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele. Escritura contra escritura, breviário contra breviário, terei a minha missa, convio em pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos, a minha igreja uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar, há só um de negar tudo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços, com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo: Vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas, com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Então veja aí que Machado de Assis, né, começa o seu conto, né, isso aqui não é completo o texto, mas é uma ideia bem peculiar, que seria assim uma forma de Machado de Assis tocar num tema que é bem polêmico, que é a questão das religiões, e ele faz essa crítica também ao comportamento humano. E no decorrer da história, há uma contradição no comportamento do ser humano, porque o diabo ele vai conseguir fiéis, mas, no entanto, ele também não consegue a unanimidade, e alguns seres humanos vão ser bons, mesmo que o diabo queira que eles pequem bastante. Então, realmente, há uma crítica bem interessante no conto do Machado de Assis. Um outro estilo que nós vamos conhecer é o estilo chamado naturalismo. E a gente tem como um grande representante aí Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo é nascido no Maranhão em 1857 e faleceu em 1913. Alguns livros importantes de Aloysio Azevedo foi O Mulato, O Cortiço e Casa de Pensão. E nós vamos ver nesse período aí uma influência muito forte de algumas correntes científicas, principalmente aí do que se chamava de determinismo científico, porque há uma ideia de que um ambiente hostil, um ambiente difícil socialmente, ele vai determinar o comportamento do ser humano. E aí, esse é um questionamento muito interessante que a gente faça com relação à sociedade, não é? Nós vamos fazer a leitura aí de um trechinho de O Cortiço, né, de Aloysio Azevedo. É a história aí de pessoas que vivem no cortiço, que hoje se assemelha às favelas, às comunidades, pessoas que moram em condições sanitárias bem difíceis, não é? Em casas pequenas, muitas vezes pequenos quartos, sem muita estrutura, e a vida dessas pessoas realmente é muito difícil, de muito trabalho e sem condições de ter uma vida confortável. E aí nós vamos nos ater a um trechinho em que nós vemos um personagem chamado Jerônimo, que é um português. O Jerônimo, ele é casado com Piedade, mas ele acaba se encantando por uma moça que dança muito bem, que é muito atraente, e aí o autor ele começa a colocar como o ambiente, né, o ambiente em que as pessoas estão vivendo, faz com que os comportamentos também se modifiquem. Então veja aí no trechinho.
Jerônimo levantou-se quase que maquinalmente e, seguido por Piedade, que é sua esposa, aproximou-se da grande roda que se formara em torno dos dois mulatos. Aí, de queixo grudado às costas das mãos contra uma cerca de jardim, permaneceu sem tugir nem mugir, entregue de corpo e alma àquela cantiga sedutora e voluptuosa que o enleava e tolhia, como a robusta gameleira brava o cipó flexível, carinhoso e traiçoeiro. E viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus para dançar. A lua destoldara-se nesse momento, envolvendo-a na sua coma de prata, a cujo refugir os meneios da mestiça melhor se acentuavam, cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. Veja aí que nesse trechinho você vê algumas comparações também do ser humano, né, das pessoas, como se fossem animais. Então você vai ver também os instintos muito aflorados nos textos do naturalismo. Então a expressão tugir nem mugir, né, é como se fosse um bovino, né? Então ele comparar a forma como o homem estava a um animal. E também quando ele compara a Rita Baiana, né, a personagem feminina, como uma serpente, né, que teria o poder de atrair, mas também de ser traiçoeira. Então veja que há uma semelhança aí entre as pessoas e os animais, trazendo aí à tona a questão dos instintos, porque existe a ideia de que esse determinismo científico, né, traria à tona também a questão dos instintos do ser humano. E continua, né? Estavam numa roda aí de samba, né, de dança, e a Rita Baiana, ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, no requebrado luxurioso que a punha ofegante. Já correndo de barriga empinada, já recuando de braços estendidos, a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé e nunca se encontra fundo. Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar com os quadris, e em seguida sapateava, miúdo e cerrado, freneticamente, erguendo e abaixando os braços, que dobrava, ora um, ora outro, sobre a nuca, enquanto a carne lhe fervia toda, fibra por fibra, tirilando. Então veja aí que há uma sedução muito forte na personagem, e tudo isso vai fazer com que o personagem Jerônimo, que é um imigrante português, né, que tem um comportamento bem conservador, bem recatado, acabe sendo atraído pelos encantos da Rita Baiana. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas da fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso, era o sapoti mais doce que o mel, e era a castanha do caju, que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos, de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Então veja como o texto é bem sedutor, traz toda essa sedução
da mulata Rita Baiana, e eles acabam se envolvendo, e há todo um conflito, porque Jerônimo já é comprometido com a Piedade, então há todo um conflito gerado. E isso aqui é somente um fragmento de O Cortiço, porque esse romance ele traz várias histórias das várias pessoas que moram no Cortiço, que seria aí uma comunidade bem humilde de pessoas que passam por dificuldades sociais grandes, né? São vítimas de uma desigualdade social e acabam mudando seus comportamentos, muitas vezes, por conta do ambiente hostil em que vivem. Fica aí uma atividade para que a gente possa analisar um pouco mais. Você vai escolher um dos escritores apresentados e comente sobre o texto que mais chamou sua atenção. Fale sobre o assunto, os personagens, os fatos. Faça um comentário detalhado de no mínimo 7 linhas. E atenção, quem não tiver acesso ao Google Classroom, envie a atividade para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br.